Alguém sabe configurar como só ficar a tela do professor? Porque aqui está aparecendo a tela das outras pessoas que estão com a câmera ligada. Tem vai ficar Davidson pequeno. e Rômulo estão ligados. É só você clicar com o botão direito do mouse na tela dele e botar para fixar a tela. Valeu, muito obrigado. Bom, então já está iniciada a gravação. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Estão vendo a tela da apresentação já? Sim, senhor. Então, vamos iniciar. Estou acompanhando aqui pelo chat também, mas fica um pouco difícil olhar para o chat e para a tela ao mesmo tempo. Se alguém quiser fazer uma pergunta durante a apresentação, não tem problema nenhum, tá? É só abrir o microfone e falar e a gente vai seguindo aí, né? Bom, então vamos ver aqui vou tirar também a minha imagem. Vamos ver aqui então o VisualAlg. Tá? O que vem a ser esse VisualAlg? O VisualAlg é um interpretador de português estruturado, né? Ou Portugal, né? Uma linguagem de programação muito parecida com o português. Ele foi desenvolvido aqui no Brasil. Ele é um software gratuito, né? Qualquer um pode utilizar. Ele é um software de domínio público. O código-fonte dele está disponível para, se alguém quiser mexer, modificar, atualizar. E a página oficial dele é visualg3.com.br. Né? Já está sendo trabalhada a versão 4, mas a versão 3 já está excelente para o que a gente precisa fazer. O objetivo do VisualAlg é funcionar como um software para auxiliar na aprendizagem de algoritmos, né? Não se dá para se desenvolver muitas coisas nele, em termos... o objetivo dele não é funcionar como um software comercial, né? Não é funcionar para desenvolvimento de softwares comerciais, simplesmente utilizar como aprendizado. A tela dele está aqui, né? Vou chavear aqui para a tela do próprio VisualAlg, que a gente vai usar. Então, a tela onde, no lado esquerdo da tela, nós escrevemos nossos algoritmos. No lado direito da tela, nós temos embaixo a área de visualização dos resultados, que é tudo aquilo que a gente escreve na tela também aparece nessa área aqui. E aqui no lado direito acima, uma área para a gente fazer debug, para a gente ir executando o nosso programa passo a passo e procurando por algum erro, alguma coisa que esteja acontecendo de errado, né? Vou mostrar também para vocês como é que a gente utiliza esse debug. Ele facilita bastante na utilização. Na parte de cima tem um menu suspenso, né? E uma área com ícones de acesso, de atalho para acesso rápido. Estrutura de um programa no VisualAlg. A gente começa por escrito algoritmo. Então, nós temos algoritmo, um nome para o algoritmo, podemos dar o nome que quiser. Isso aqui não influencia em nada na execução, é apenas um nome para efeito de documentação. Uma seção que a gente inicia com var, de variável, onde nós vamos declarar as variáveis que nós vamos utilizar no nosso programa, as variáveis globais, né? Comentários são feitos sempre com 2 barras, então 2 barras de dividir. O que eu escrever depois é apenas comentário, não funciona para efeito de programação. Depois que eu declaro as variáveis, eu escrevo o início, né, tudo sem acento, os comandos, toda a nossa parte de programação, e fim algoritmo, né? Aí termina o nosso algoritmo, acaba a estrutura do programa. Né? Com relação a variáveis, né, o VisualAlg ele prevê 4 tipos de dados. Então, nós podemos declarar dados que são inteiro, né, números inteiros, real, número de pontos flutuantes, números reais, né, do tipo caractere. Embora aqui chame caractere, ele na verdade é uma cadeia de caracteres, ele é strings, frases completas podem ser colocadas, até mesmo um único caractere. E também um tipo conhecido como lógico, que a gente faz uma verificação, faz uma comparação, e ele retorna se vai ser simplesmente verdadeiro ou falso. Ele só soma 2 valores, o valor verdadeiro ou o valor falso. Tá? E qualquer um desses 4 tipos, nós podemos declarar o que chamamos de vetores desse tipo. Né? Então aqui, por exemplo, uma declaração vet, 2 pontos, vetor 1, 2 pontos, 10 de inteiro. Essa variável vet, ela será uma variável que é um vetor de 10 posições, então vou ter vet1, vet2, vet3, até vet10, sendo que cada posição possa armazenar um inteiro. Tá? E para a gente atribuir um valor a uma variável, nós utilizamos um operador que seria uma setinha para a esquerda. Né? Na verdade, isso aqui é o sinal de menor e um traço.
né? Então, a gente coloca no lado esquerdo o nome da variável e do lado direito um valor ou uma expressão. Né? Para a gente poder entender isso melhor, né? Está aqui um pequeno exemplo de algoritmo, né? Naquela estrutura que nós vimos. Então, um algoritmo, esse algoritmo foi chamado de variáveis, né? O nome aqui, conforme eu falei, não influencia na execução do programa. E estão sendo declaradas aqui 5 variáveis, né? Uma variável chamada dia, que é um valor inteiro. Uma variável chamada valor, que assume valores reais. Um nome, que é do tipo caractere. Uma variável teste, que é do tipo lógico, então assume verdadeiro ou falso. E aqui, cor. Essa cor está definida como vetor 1 a 3 de caractere. Então, vai existir, na verdade, cor 1, cor 2, cor 3, cada uma delas podendo armazenar uma string, uma frase. Ah, entendi. Aí vem aqui, início, onde vai iniciar o nosso código. Aqui é um código bastante simples. Tá? O que esse código faz? Dia menor traço 26. Né? Então, aqui, 26, uma setinha para a esquerda, dia. Isso aqui está dizendo que eu estou armazenando o valor 26 na variável dia. Dia. Então, depois disso aqui, dia passa a valer 26. Né? Da mesma forma, o valor, como está definido que é um tipo real, eu posso colocar um número real nela. Então, estou botando aqui o número 99.123456. Né? Nome, estou botando esse nome aqui, Nadia Murad Bazitar. Né? Também sempre da mesma forma, uma setinha para a esquerda. Como é uma string, tem que estar sempre entre aspas, aspa dupla. Então, abre aspas, a string fecha aspas. Na variável teste, que é um valor lógico, eu estou botando valor maior que 500. Né? Então, o que está sendo feito aqui? Como o teste é um valor lógico, o que vem à direita vai ser alguma coisa que vai resultar em verdadeiro ou falso. No caso aqui, valor é igual a 99 ponto alguma coisa. 500 é maior que 99 ponto alguma coisa. Então, valor maior que 500 tem que retornar falso. Professor, Oi, pode falar. uma das meninas aqui no grupo disse que não entendeu muito bem. Oi, não entendi. A menina falou que não entendeu muito bem aqui. Ah, tá, a Giovana, eu vi aqui, né? Aqui, outra pergunta que posso fazer ao senhor rapidinho. Pode falar. Esse materialzinho aí poderia estar disponibilizado em PDF para a gente, não? Eu botei disponível já no fórum de dúvidas. Ah, botou? Já. Desculpa, então. Obrigado. Nada. Eu vou fazer um passo a passo aqui na execução, tá? E se ficar dúvida, eu vou perguntar no final. Tá, Giovana? Eu vou jogar isso aqui no Visual e vou executar passo a passo. Aí, no final, eu vou abrir para ver se a dúvida passou, tá? Então, aqui, ó, cor 1, 2, 3 recebe vermelho, verde e azul. E aqui tem uma função, escreva esse L no final é para pular uma linha, então vou escrever o dia, vou escrever o valor, vou escrever o nome, vou escrever o teste. Dá aqui um espaço em branco entre eles para poder ficar mais fácil entender. Né? Aqui no valor eu botei 2.6, 2.2. O que significa isso? Qualquer variável aqui eu posso botar 2 pontos, um valor. Por exemplo, se eu botar aqui dia 2.5, ele vai escrever dia com o valor 26, mas ele vai ocupar 5 espaços. Então, no caso aqui, valor 2.6, esse 2.6 aqui está indicando que valor ocupa 6 espaços. E esse 2.2 está dizendo o seguinte, só mostrar 2 casas decimais. Então, apesar de ser 99.123.456, isso aqui ele só vai mostrar 99.12. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse algoritmo aqui, vou copiar ele e vou jogar no Visual para a gente ver. Deixa eu copiar aquele do PowerPoint. Ctrl C. Vou chamar o Visual. Vou substituir isso aqui. Ctrl V. Então, esse aqui está o algoritmo lá. Deixa eu tentar aumentar esse tamanho aqui. Vocês estão conseguindo enxergar aí com a fonte desse tamanho? Perfeitamente. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Pode ir, Bola, para enxergar assim. Acho que ele não permite aumentar o tamanho aqui da fonte. Dá para enxergar? Tá, então, lá. Né? Então, primeiro eu vou dar uma executada direta, depois eu vou mostrar o passo a passo.
Né? Então, para a gente executar, é o botãozinho que está aqui, ou apertar o botão F9. Se eu clicar aqui, ele vai executar, e no final ele mostrou os valores 26, 99.12, ocupando 6 espaços, sendo 2 cada decimais, o nome, o teste que deu falso e as 3 cores, vermelho, verde e azul, e fim do programa. Se eu quero executar passo a passo, para poder, o meu programa não está funcionando, eu quero executar passo a passo para ver o que está acontecendo, né? Eu tenho um botãozinho aqui do lado do executar, que é o botão de passo a passo, também é F8, né? Ou eu posso vir aqui, Run, rodar passo a passo. Né? Então, cada vez que eu aperto F8, ele executa uma linha. Então, na primeira execução, vocês podem reparar que a linha 1 está marcada em azul. Significa que ele vai executar essa linha. Né? Quando eu aperto F8, o que acontece? Ele entra na declaração de variáveis. Repara aqui na área de variáveis. Eu não tenho variável nenhuma definida. Eu entrou na área de variáveis, entrou para dia. Quando eu apertar F8, quando ele executar essa linha 3, vai ser definida a variável dia. Então, F8, dia, está definido. Então, aqui, ó, o escopo dela é uma variável global, que vale em todo o programa. O nome dela é dia, ela é do tipo inteiro e ela tem valor 0. Tá? Embora o Visual inicialize com valor 0, é sempre bom quando a gente vai fazer um programa que a gente não considere que o valor da variável está iniciado com 0. Tá? Então, se é importante que a variável se inicie com 0, no meu programa eu sempre inicializo com 0 para não ter problema. Tá? Quando eu apertar F8 de novo, tá? Eu vou definir a variável real. Então, definir a variável valor real, tipo 0. Deixa eu ver aqui, o Lucas perguntou. Professor, string vazia quer dizer o quê? Tá? String vazia quer dizer que não tem conteúdo nenhum. Tá? O valor dela é nulo. Talvez aconteça agora com caractere. Vamos ver aqui, ó, F8. Então, ó, nome do tipo caractere, string vazia, abre aspas, fecha aspas, não tem nada nela. Tá ok, Lucas? String vazia é a mesma coisa que você no código você botar isso aqui. Deixa eu chamar lá o meu PowerPoint. Por exemplo, variável nome. Se eu quiser dar uma string vazia, colocar ele com valor vazio, eu boto no meu programa lá. Nome, recebe, abre aspas, fecha aspas, sem nem espaço aqui no meio. Tá? Eu não entendi a sua pergunta, Lucas. Então, por que colocar? É uma regra da sintaxe? No caso aqui do Visual, ele está inicializando com 0. Isso não é padrão nas linguagens. Por exemplo, linguagem C. Quando você define uma variável, a variável ela inicializa com valor aleatório. Pode iniciar com qualquer lixo lá dentro. Então, se você cria um vetor de caracteres no C, que é uma string, quando você inicializa, ele começa com lixo. Você define uma variável inteira, variável dia do tipo inteiro. Quando essa variável é criada, ela inicializa com lixo também na linguagem C. Então, é bom você ter o costume de sempre inicializar, para você não ficar dependente do seu compilador. Aí, no caso, seria para colocar qualquer conteúdo no nome. Você pode botar qualquer conteúdo no nome sempre. Uma variável do tipo string você pode trocar a qualquer momento. Tá, já está sendo gravada, Gabriel. Voltando aqui no Visual. Né? Então, definir mais uma string, F8, F8. Quando eu definir aqui cor vetor 1 a 3, olha, ele definiu cor 1, cor 2, cor 3. Né? Então, definiu 3 variáveis do tipo cor, né? E a posição é que vai definir o que é cada uma delas. Não, o valor é declarado durante a execução do programa. Né? Aqui, por exemplo, linha 9. Dia recebe 26. É aqui que eu estou colocando o valor na variável. Ok? Então, vamos lá, F8. Agora eu vou... No caso, o resultado vai aparecer no final. Desculpe. O resultado só vai aparecer quando eu vier na função escreva. Então, aqui, o valor da variável dia é 0. Quando eu coloco aqui, dia recebe 26. Quando eu executar F8, o valor da variável dia passou a ser 26.
Agora, valor está com 0. Quando eu botar valor, recebe 99.123456. Valor igual a 99.123456. Então, cada vez que eu aperto F8, é executada uma linha. Então, nome. Nome está aqui, uma string vazia, não tem nada nela, tá? Abre e fecha aspas. Quando eu executar a linha 11, nome recebeu o nome que foi fornecido. Teste recebe valor maior que 500. No caso, já está como falso. Mas quando eu executar, F9... Oh, desculpa, acabou que eu apertei errado aqui. Apertei F9 e ele executou até o final. Vamos voltar para o ponto que estava lá. 8, executando passo a passo. Teste recebe valor maior do que 500. Quando eu fizer isso aqui, o valor de teste tem que passar a falso. No caso, já é. Tá? Edu não sabe como chegar. Essa tela é o do programa Visual. Você faz o download do programa e executa. Quando botar cor 1 recebe vermelho, o que acontece com cor 1? Vermelho. Né? Cor 2, verde. Cor 3, azul. Agora eu vou executar essa função aqui. Escreva dia, valor, espaço, nome, espaço, teste. Quando isso aqui for feito, ele vai escrever o resultado aqui no console. Então, escreveu. Dia 26, valor 99.12, o nome Nádia Murak, teste falso. Quando escrever o próximo, escreva, ele vai escrever os valores das cores. E aí, fim do algoritmo. Ficou com alguma dúvida com essa parte aqui dessa atribuição de valores às variáveis? Isso aqui, na verdade, é um programinha bastante simples, que só atribui valores a variáveis e depois, no final, imprime esses valores. Bom, vamos lá, então, voltar lá para o PowerPoint. Então, passou aqui esse algoritmo. O Wesley está perguntando, né? Por que o vetor guarda 3 posições, atribui 1, 2, 3, não 0, 1, 2? Por causa da definição que está aqui, ó. Vetor 1 até 3. Se eu tivesse posto o vetor 0 até 2, você seria 0, 1, 2, 3. Você escolhe o índice. Ok? Eu vou colocar o Visual Algo para vocês também no fórum, já que eu estou vendo que tem gente com dificuldade de baixar. Vou ver se eu consigo colocar lá. Professor, Oi, pode falar. por que em valor aqui tem esse 99 e vai de 1 ao 6? Isso eu não entendi. Isso aqui, na verdade, é um número de ponto flutuante, é um número real. Né? É 99,123456. Aqui no Brasil a gente usa vírgula, né? Por exemplo, 3,14. Mas esse número é padrão? O quê? Esse número 1, 2, 3, 4, 5, 6? Não, eu que quis botar esse valor. Tá. Mas ele pré-estabelece um número, uma quantidade de caracteres? Não, isso aqui você pode... se eu não me engano, você pode ter até 16 casas decimais aqui. Né? Mas eu posso botar qualquer valor. Né? Vou mudar lá no programa. Aqui, vou botar um valor maior que 500 para ficar com verdadeiro. Vou botar o valor 512.6. Tá? Seria 512,6. É que em linguagem de programação a gente não usa vírgula, a gente usa ponto. Né? Quando eu executar, F9, ele apresentou 512,60. E como 512,60 é maior do que... Deixa eu botar um espaço aqui. Vou botar também um espaço aqui em branco, para ficar melhor de ver. Como 512,60 é maior do que 500, o teste ficou como verdadeiro. 512,60. No teste foi feito valor maior do que 500, o teste deu como resultado verdadeiro.
O Giovanni está perguntando se tem algum outro programa. Pode fazer em qualquer linguagem de programação. Pode fazer em C, pode fazer em Perl, em PHP, Python. Né? Tá? Esse 6.2 aí, Marcelo, é o seguinte. É para formatar quantos espaços eu vou ocupar. Né? Deixa eu botar aqui de novo um valor grande aqui. Vou botar 512.67245. Né? E vou executar. Vou executar sem nada aqui. Vou botar só valor. Quando eu executo, o que ele mostra na saída? 512.67245. Né? Mas vamos supor que eu só queira mostrar o número até 2 casas decimais, só até o ponto 67. Né? Eu posso botar aqui em valor, por exemplo, 2.8. Eu estou falando que vai ser mostrado ocupando 8 caracteres. 2.2. Desse número real, só vou mostrar os 2 primeiros fracionários, ou seja, o 67. Então, o esperado é que eu mostre 512.67. Apertando F9 aqui, ele mostra 512.67, né? Ocupando 8 espaços e só 2 casas decimais, que eu tenho 2.2 aqui. Quais operadores essa linguagem tem? Tem operadores para modificação de sinal de valor. Então, nós temos os operadores. Vou jogar com o apontador. Mais e menos. Esse mais aqui não é uma soma. Tá? Por exemplo, menos 3 faz o 3 ficar negativo. Mais x. Não muda o sinal de x. Esse operador de mais aqui no final, na frente de uma variável, não vai mudar nada. Tá? Mas o de menos é para pegar o valor negativo dela. Né? Tem um operador de divisão inteira, que é a barra invertida. Né? Por exemplo, 5 dividido por 2 é 2,5. Mas se eu dividir com a barra invertida, ele só me retorna o valor inteiro, só 2. Tem os operadores normais, matemáticos, mais, menos, vezes, dividido. Lembrando sempre que vezes dividido tem precedência sobre mais e menos. Né? Ou seja, né, se eu fizer 2 mais 3 vezes 4. Né? Ele vai primeiro fazer 3 vezes 4, 12. Depois vai somar 2, vai ficar 14. Tá? Não importando a ordem, tem que lembrar das precedências. Se eu quisesse fazer 2 mais 3 primeiro, eu teria que botar entre parênteses. Temos ainda o operador mod, ou porcentagem, que é o resto da divisão. Por exemplo, 8 módulo 3. Quanto é 8 dividido por 3? 8 dividido por 3 vai ser 2, sobra 2. Então, 2 é o resto da divisão de 8 dividido por 3. E o operador chapéuzinho com o operador de potenciação. Né? 5, chapéu 2 significa 5 elevado ao quadrado. 25. Sendo que o mais também serve para fazer a chamada concatenação de strings. Se a variável for inteira ou real e eu usar mais, eu vou somar os 2 números. Agora, se for strings, por exemplo, América mais do Sul. O resultado vai ser América do Sul. Ele vai concatenar as 2 strings. Tá ok? Tá aqui? Até que tá simples. Professor, Oi, pode falar. eu estou com uma dúvida. O que acontece? Eu não entendi direito essa questão dessa linguagem que a gente está usando. É própria para esse Visual G3? Porque eu estou perguntando, assim, eu já tive acesso ao VS Code e a linguagem que eu já vi as pessoas fazendo foi o JavaScript e Python. E essa eu não estou entendendo, eu não sei qual tipo de linguagem é. E eu queria saber também se necessariamente tem que ser usando esse programa Visual G3, porque ele me parece um programa, o layout dele parece de uma coisa antiga. Isso. Entendeu? Porque a disciplina, né, quem montou a disciplina, quando ela foi montada, pediu para fazer em algoritmo. Né?
quando você está ensinando algoritmo, costuma-se utilizar português estruturado, para a pessoa não ter dificuldade com o inglês, né? Porque as linguagens de programação são todas baseadas no idioma inglês. Então, quando você está ensinando, principalmente quando está ensinando crianças, é comum você usar o português estruturado. Esse Visual ele foi feito em cima de português estruturado. Né? Mas se tem facilidade com uma linguagem de programação, Pascal, C, moduladores, pode fazer, não tem problema nenhum. Não, eu não conheço nenhuma dessas. O que eu já vi foi Python, mas assim, eu não sei se eu saberia aplicar o que você está falando, porque bem ou mal é diferente, digamos. É diferente. A atribuição no Python, por exemplo, é um igual. Então, o igual aqui é comparação. Exatamente. Então, assim, eu não saberia replicar. É porque esse realmente está me parecendo até mais dificultoso. E eu também, outra coisa, eu também achei que essa aula de hoje seria mais sobre uma explicação sobre o nosso trabalho do AV1. Eu não sabia que seria uma aula. Eu vou explicar isso aqui e depois eu vou falar sobre o trabalho e vou fazer um paralelo dos dois, né? Quem for fazer aqui, como faz? Tá bom, então. Obrigada. Professor, eu tenho uma dúvida. Oi, fala. Boa noite, é o Vinícius que está falando. No slide anterior, tem uma divisão de 5 por 2 e deu como inteiro 2. Se eu quiser, nessa divisão, o resultado com a casa decimal, eu coloco numa variável do tipo real, é isso? Não, é que essa divisão, repara que é a barra invertida. Tá. A divisão que dá 5.2 é essa daqui, ó. É a barra de divisão. Tá, então tem que colocar outra barra, se eu quiser uma divisão, entendi, com 2.5. E atribuir para uma variável real, né, no caso. E tem que atribuir para uma real, beleza. Tá bom, era isso, obrigado. Porque os relacionais são para comparação, né? Comparar se é igual, se é menor, se é maior, se é menor ou igual, maior ou igual ou diferente. Professor, poderia tirar uma dúvida minha? Fala, claro. Então, eu gostaria de saber se isso que o senhor está mostrando para a gente está no portal. Tá. Ou só aqui mesmo? Não, tá tudo lá. Tá, valeu, obrigado. Tem uma dúvida, professor, referente... não pode, no caso, usar o outro programa, não? O Portugal? Tem que usar esse visual aí para poder montar? Na verdade, vocês vão me mandar o código, né? Onde vocês vão fazer, não faz mal. Entendi. Bom, operadores lógicos. Tem o não, que ele faz a inversão, né? Se a gente fizer não numa expressão que é verdadeira, ela fica falsa. Se fizer um não numa expressão que é falsa, ela fica verdadeira. Temos o operador ou, né? Tipo, nome igual a Maria ou nome igual a João. Né? Se for Maria ou João, vai resultar em verdadeiro. Se os dois forem falsos, vai retornar em falso. Né? Já o e só retorna verdadeiro se os dois casos forem verdadeiros. Né? Do tipo, carro igual a azul e ano igual a 2013. Né? Só se for um carro azul de 2013 vai ser verdadeiro. Senão, é falso. Né? E o X ou, né, que é a tradução do XOR das outras linguagens, é um operador que resulta verdadeiro se os dois forem diferentes. Tá? Então, vou botar aqui um exemplo. Então, por exemplo, bota se A igual a 3, XOR B igual a 4, né? Qual é o resultado desse C aqui? Né? Se, por exemplo, A for 1 e B também for 1, vai ser falso. Porque algum deles tem que ser verdadeiro para poder dar o resultado verdadeiro. Agora, se A for 3 e B for 4, também dá falso. E só retorna verdadeiro se esse lado for verdadeiro e esse for falso, ou se esse for falso e esse for verdadeiro. Por exemplo, tanto A quanto B são 3. Isso retorna verdadeiro, porque só um lado é verdadeiro. Né? Então, a variável é ou exclusiva, que a gente chama, né? Ou é um ou é outro. Nunca os dois, nunca nenhum dos dois. Que comando está escrito errado é comando de saída de dados. Tá? Nós temos dois comandos. O primeiro é o comando escreva. Escreva uma lista de expressão separadas por vírgula.
ele vai escrever tudo que tiver aqui dentro, né? Como a gente usou no nosso programa anterior. Então, escreva, mandou escrever, ele vai escrever na tela. Tá? Já vimos também que é possível especificar o número de espaços. Né? Por exemplo, escreva A 2.3. Escreve a variável A em 3 espaços. Escreva B 2.5, 2.2. Escreve a variável B com 5 espaços, colocando 2 em casas decimais. O Gabriel pode enviar no código que você faz mesmo. Não precisa ser, se você fizer em Python, pode enviar em Python, não tem problema nenhum. Escreva L. É idêntico a escreva, a única diferença é que no final ele pula uma linha. Tá? Ele dá um Enter no final. Já leia, lista de variáveis, né? É para fazer a leitura de alguma coisa. Né? Por exemplo, aqui um programa bem simples. Algoritmo dobro. Ele vai pedir para você escrever um número e ele vai mostrar o dobro desse número. Tá? Então, valor 2 pontos real. Então, define uma variável valor, que é 2 pontos real. Ó, escreva, entre com o valor. Então, ele vai escrever na tela, entre com o valor. Leia valor, ele vai esperar que você digite um valor e dê Enter. Quando você fizer isso, esse valor recebe o valor que você digitou. Então, como é o dobro, ele vai fazer o quê? Valor recebe valor vezes 2. E no final ele escreve o dobro do valor fornecido é e mostra o valor. Vamos ver esse algoritmo aí. Deixa eu copiar ele aqui. E tem o L, né, para poder pular a linha. Isso, tem o L que pula a linha no final. Jogando aqui no visual. Professor, posso dar uma sugestão? Fala aí. É porque tem muita gente com a mesma dúvida e eu acho que tem algumas pessoas aqui que talvez não vão nem continuar dependendo. É necessário para a V1 a gente entregar nesse código ou pode ser em qualquer código? Ou quais são os códigos que a gente pode entregar? Já falei, pode fazer nas linguagens tradicionais. Por exemplo, Python não tem problema, C, C#, C++, não tem problema. Java, JavaScript, Perl, P, Pascal, PHP. Né? Tá bom. Muito obrigado. Assim, se quer fazer com uma outra linguagem, é só perguntar lá se pode, que eu falo. Normalmente, dificilmente não vai poder. Tá. Ô, professor. Desculpa, já encerrei. Pode falar, pode continuar. Ô, professor, as aulas relacionadas a essa AV1, para fazer essa AV1, estão em qual módulo? Porque, assim, eu ainda não consegui chegar nessa parte. A única coisa que eu já vi até agora no módulo da disciplina é tudo vídeo que me redireciona para o YouTube, entendeu? Então, assim, eu não acho que com esse conhecimento que eu vi até agora, eu vá conseguir entregar algum trabalho. É no módulo 2, tá? Mas o que eu estou falando, com essa aula aqui, vamos ver se no final dela você vai conseguir, porque aqui eu estou só fazendo base, a gente vai chegar nas estruturas ainda para montar o programa. Deixa eu perguntar uma coisa, esse AV1 é a unidade 1 e 2, a 3 e 4 já é para outra, para a AV2, seria? Para a AVA2, a 3 e 4 é para a AVA2. Ah, tá, então, porque eu estou estudando unidade 1, 2 e 3 para a AVA1, agora que eu estou me tocando que é para a AVA1. Para a AVA1 é a unidade 1 e 2. Isso aqui. Tá, ok. Professor, pegando o gancho que a amiga falou aqui na reunião, eu não estou achando nenhum conteúdo didático ali, né, sobre essa apostila que o senhor está mostrando para a gente. Sempre são vídeos redirecionados do YouTube. E meio que fica meio complicado de aprender com aulas do YouTube. Essa aula está sendo bem esclarecedora, mas só que, por exemplo, a gente tem muita dúvida ainda. Por exemplo, as pessoas que estão começando agora em programação. Exatamente, eu estou bem perdida, porque eu só estou aprendendo a história, né, do computador, essas coisas. Está sendo tudo novo para mim, eu estou muito perdida. É por isso que tem esse encontro, né? Vamos ver. Até o final vocês vão ver. A gente vai entrar daqui a pouquinho na parte do algoritmo propriamente dito. Por enquanto, a gente está vendo só a estrutura da linguagem, está vendo algo bem básico mesmo. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Beleza, eu vou comentar para vocês como fazer, vai ficar mais claro. O algoritmo aqui, eu vou fazer de novo no passo a passo, com F8. Né? Então, F8, vai iniciar. Declarou uma variável chamada valor.
Aí vou executar agora essa função. Escreva, entre com um valor. Tá? Quando eu executar ela, apareceu aqui na tela, entre com um valor. Agora vai ser leia valor. Quando eu executar leia valor, ele vai esperar que eu entre com um valor qualquer. Então, leia valor. F8. Agora ele está esperando eu entrar com o valor aqui. Né? Vou entrar com o valor 3.14. Vou dar Enter. Repara, valor está 0. Quando eu der Enter aqui, valor assume esse valor aí. Dê Enter, ele entrou lá, 3,14. Como o objetivo do programinha aqui é mostrar o dobro, né? O que eu vou fazer? Valor recebe valor vezes 2. Então, o que essa linha está fazendo? Multiplicando o valor por 2 e armazenando de volta em valor. Quando ela foi executada, 6,28, né? E no final vai escrever o dobro do valor fornecido e o valor da variável é valor. F8. Aparece lá, o dobro do valor fornecido é 6,28. Professor. Oi, pode falar. Se eu tivesse ali no tipo de variável inteiro e a pessoa, errado mesmo, propositalmente, eu colocasse um valor real, qual tipo de erro que daria? Como é que eu identificaria esse erro no programa? Vamos fazer aqui. Vou botar aqui, em vez de real, inteiro. Né? Então, vamos no passo a passo novo. Definir o valor. Inteiro, escreva, leia. Eu vou botar 3.14. Enter. Ele só armazenou o valor 3. Né? Porque eu inseri um valor real, mas como é variável inteira, ele só armazena a parte inteira do valor. Quando continuar a mandar imprimir, ele fornece o dobro do valor é 6. Né? Quer dizer, se é real, se é a variável inteira e você entra com o valor real, ele só armazena a parte inteira. Mas eu também conseguiria fazer com que ele me mostrasse o erro também, né? Oi? Eu também conseguiria propor para ele me mostrar o erro também, né? Mostrar como erro. Caso não seja o valor real, entendeu? Eu posso colocar para ele me dar essa mensagem. O valor contido não é real. No Visual, acho que não dá, não. Você sabe se dá? Você acha que pelo Visual não dá? Acho que no Visual não dá, não. Ele é muito simples. Ele é mais para aprendizado mesmo. Não daria para colocar um si nele, não? O problema é que você não tem um si, porque você já armazenou só a parte inteira. Na hora que você faz leia valor, você lê, ele já armazenou. Ele é básico mesmo. Também é como linguagem C, né? Na linguagem C, por exemplo, só vai armazenar inteiro. Professor? Oi. Eu entrei na aula tem mais ou menos uns 10, 15 minutos, eu não peguei o início. Eu ouvi o senhor falar sobre mandar o código em Python ou em C Sharp e tal. Eu tenho uma noçãozinha de Python, de outros códigos, né, outras linguagens, mas aí eu fiquei na dúvida, porque o que eu entendi da tarefa, da atividade, era que mandasse em pseudocódigo. Aí eu enviei num arquivo Word, e bem simples mesmo. Tipo assim, escreva, leia, sem qualquer tipo de código. Não tem problema não, ou eu entendi errado? Não, a tarefa pede que seja em pseudocódigo. Mas se a pessoa sabe programar, eu não vou exigir que seja em pseudocódigo. Pode mandar o código mesmo. Ah, então sim, então tá, obrigado. Se você inclusive fazer o reenvio, pode fazer o reenvio que ele me entrega a versão mais recente que você enviou. Tá bom, obrigado. Professor. Oi. No caso, o algoritmo ele pode ser reconhecido em todos os códigos de programação, correto? Isso. E em todos os programas de código de programação. Eu acho que isso está sendo uma dúvida entre muitas pessoas. Só que em cada programa diferente, alguns comandos são diferentes, porém a lógica é a mesma, correto? Isso. Eu acho que está tendo mais essa quebra-cabeça na cabeça das pessoas. Já até botei lá no fórum. Pode mandar na linguagem que quiser. Só se for uma linguagem exótica, pergunta antes, né? Eu acho que, para ficar claro,
Eu acho que para ficar claro, assim, para quem não entende, a forma mais fácil de resumir é como se fosse uma ordem, né? Tipo assim, vai. Em português vai ser vai, em inglês vai ser go, em outras linguagens vão ser outras, mas só que a ação é a mesma. Porque na linguagem normal você vai ter o quê? No ler você vai ter um read, né? No escreva você vai ter um write e um print. O que está causando dúvida é que geralmente, no caso, não teve uma introdução a algoritmos e lógica de programação. Eu acho que é isso que está gerando esse... Porque tem gente que falou que não entendeu absolutamente nada. Então, na verdade, essa primeira disciplina ela é só para dar aquele primeiro contato, né? Vocês vão ter mais para frente realmente disciplinas de programação bem mais avançadas, de programação efetivamente. O objetivo dessa disciplina é só fazer aquele primeiro contato, ter uma ideia. Tanto que o algoritmo é bastante simples. Sim, então. E em que tópico da matéria a gente encontra essa parte? Porque eu até agora não encontrei nada sobre isso. É módulo 2. É isso que eu ia falar, eu acho que no módulo 2 tem. É a parte mais simples dos vídeos que são direcionados para o YouTube. Acho que tem uma mulher no vídeo no YouTube que explica sobre como fazer um café. Você acorda, põe o pó. Isso é um algoritmo, né? É um passo a passo que seria. Seria lógica, no caso. Vamos lá, a gente vai entrar na parte de comandos efetivamente, né? Aqui tem um algoritmo um pouquinho mais complexo, né, ou mais completo, né, que pede 2 números e ele mostra soma, subtração, multiplicação e divisão, né? Então, como ele seria? Ele define as variáveis A e B, que são as variáveis que nós vamos entrar com os valores, né, 2 variáveis inteiras, e uma variável soma para receber a soma, subtração para receber a subtração, multiplicação para receber a multiplicação. Como a divisão pode dar um número real, divisão vai ser do tipo real, né? Então ele vai aparecer, escreva, entre com o primeiro número, vai ler o primeiro número. Escreva, entre com o segundo número, vai ler o segundo número. E aí a soma recebe a soma, a subtração recebe a subtração, multiplicação recebe a multiplicação e divisão recebe a divisão. E depois escreve o resultado de cada um. A soma vale soma, a subtração vale subtração, e por aí vai. Está escrito errado, tá? Divião, né? É divisão. Então, mesma coisa, vamos executar esse código aqui. Vou copiar ele aqui. Lá no visual. Quem não entender a hora é agora. Quero encerrar o programa que está executando mesmo. Não quero. Agora acabou. Então, lá de novo, passo a passo com F8. Algoritmo operadores. Vou definir aqui as variáveis A, B, soma, subtração, multiplicação, tudo inteiro, né? Então, vão ser definidas as variáveis. Define a variável de divisão como do tipo real. Aí vem a função, né? Escreva, entre com o primeiro número. Quando executa, aparece, entre com o primeiro número. Leia A, ele vai ler um valor para A. Então, vou botar aqui um valor para A, vou botar o valor 9. Enter. A tem valor 0. Quando eu der Enter, leia A, ele leu 9 e armazenou em A o valor 9. Agora ele vai escrever entre com o segundo número. Então, F8, apareceu escrito entre com o segundo número. Vou entrar com o segundo número, 2. Quando eu der Enter... Licença, professor. Oi. Isso, no caso, são números aleatórios, né? Você que está escolhendo. Eu estou entrando com o número que eu quiser. Ah, tá. Show. Que é como vai ser lá no programa que vocês vão ter que fazer, né? Lá é para calcular, por exemplo, a idade de uma família. Então, vocês vão entrando com os números das idades. Aí aqui, soma recebe A mais B, né? Soma 9 mais 2, 11. Subtração recebe A menos B, 9 menos 2, 7. Multiplicação recebe A vezes B, então multiplicação recebe 18. Divisão recebe A dividido por B, 9 dividido por 2, 4,5. E agora eu mando escrever a soma, subtração, multiplicação e divisão, né? Apertar F9 para ele terminar.
E ele escreve: a soma vale 11, a subtração vale 7, multiplicação vale 18, a divisão vale 4,5. Tá? Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Professor, tirar uma dúvida com o senhor. Oi. Depois que a gente fizer o programa no Visualg, a gente só precisa copiar e colar lá no portal ou mandar o anexado pelo Word, sei lá. Cola no Word e manda. Beleza, fechou, valeu. Copiar, só marcar e Ctrl+C. Fechou, valeu. Professor? Oi. Pode mandar também o arquivo salvo, o .alg? Pode ser também, sem problema. Tá bom. Obrigado. Vitória está perguntando aqui se vai ter sempre as aulas direcionadas ao YouTube. Tem algumas disciplinas que são assim, que são as mais antigas, e tem outras que não, que é conteúdo próprio desenvolvido pela Veiga. Tá, aí vocês vão receber aí já aula com conteúdo diferente. Você tem conteúdo próprio para estudar. Está perguntando aqui. Professor, o senhor conseguiria... Perdão, pode falar. Fala aí. Então, o senhor conseguiria disponibilizar essa apostila que o senhor explicou para a gente aí? Por algum já está lá no fórum. Está no fórum? Ah, valeu. E quem tiver no grupo do Zap, é só em arquivo em PDF, eu também botei já lá, na nossa turma do Zap. Ah, fechou, valeu. Tem algum link para entrar nessa turma aí do WhatsApp, cara? Onde é que tá? Mandaram aí no chat. Show, valeu. Bom, vamos entrar agora na parte dos comandos, né? Por exemplo, eu quero tomar uma decisão no meio do programa, eu só quero executar determinado comando dentro de uma condição, né? Para isso, a gente tem o que a gente chama de se, né? Que é um desvio condicional, que eu testo uma expressão, né? E se aquela expressão for verdadeira, ele joga uma sequência de comandos, né? Por exemplo, se idade menor que 5, então escreva criança, né? Um exemplo, né? O que o Visualg faz? Ele analisa a expressão lógica. Se a expressão resultar em verdade, ele executa a sequência de comandos. Se não, se o resultado for falso, ele pula para o que vem depois de fim C. Ele não executa isso aqui. Então, o C, ele só executa o que está entre o então e o fim C, se for verdadeiro. Outra forma é se, expressão, então, sequência de comandos 1. Se não, sequência de comandos 2. Aí, fim C. O que vai ser feito nesse caso aqui, se tiver o se não? A expressão lógica é avaliada. Se for verdade o que está aqui, ele executa a sequência de comandos 1, o que está depois do então. Depois que executa a sequência de comandos 1, ele vai para depois do fim C e continua. Se essa expressão for falsa, tá? Ele vai executar o que está no se não. Né? Um exemplo, né? Se idade menor que 18. Né? Se for menor do que 18, então ele escreve menor de idade. Se não, escreve maior de idade. O que ele está fazendo? Ele está avaliando. A idade é menor que 18? Então é menor. Se não, né, não é menor que 18, vai ser verdadeiro, vai ser o feito depois. Né? Um exemplo aqui. Né? Um programa para determinar se o número é 0, positivo ou negativo. Como seria esse programa? Né? Que a gente vai ter que tomar uma decisão. Eu tenho uma variável chamada número, do tipo inteiro. Eu escrevo entre com um número, leia número. Então, número contém o valor que eu entrei. Aqui tem, se não, fim C. Se isso aqui, número igual a 0, for verdade, ele executa esse código aqui. Se for falso, ele executa o código que está aqui. Então, vamos supor que eu entrei com o número 0. Entrei com o número 0, ele vai li o número 0. Se número igual a 0, é verdade. Se é verdade, ele escreve: você forneceu o número 0.
E o fim C está aqui. Fim do algoritmo. Né? Vamos supor que eu entrei com o número -2. Li o número -2. C número igual a 0, -2 não é 0. Então ele pula para o C não. Né? Se ele foi para o C não, o que tem dentro do C não? Tem outro C. Né? C número menor do que 0, o número é -2. Se é menor do que 0, ele escreve: você forneceu um número negativo. Ele fica repetindo? Não, só faço uma vez. Né? Já se eu entrar com o número 5, o que ele faz? C número igual a 0, então não é 0, vai para o C não. C número menor do que 0, também não é menor do que 0, ele vai para o C não. Escreve: você forneceu um número positivo. Como ele identifica quem faz parte de quem, que C não é de quem? É sempre do mais interno. Né? O que seria o mais interno? Deixa eu apagar tudo aqui. Repara que eu tenho aqui o chamado C aninhado. Eu tenho C, então eu tenho C, então C não. Então, ó, esse C e esse C não, eles estão no mesmo nível. Quando eu abrir o bloco de comandos do C não, eu tenho aqui um outro C, eu tenho um então, eu tenho um C não aqui. A quem pertence esse C não? Esse C não pertence a esse C mais interno aqui. Aí, quando eu venho fim C, é que eu terminei esse bloco de C aqui. O próximo fim C é relativo àquele lá de cima. Né? Por isso que na programação a chamada indentação é importante, porque ela vai facilitar o nosso entendimento. Olha como foi feita a indentação aqui. Esse C que está mais... Eu fiz um C. Quando eu boto um comando dentro do C, o que eu faço? Eu deixo tudo mais à direita. Eu dou 2 espacinhos em branco aqui para jogar esse escreva 1. Isso significa que esse escreva L está subordinado a esse C. Quando acabou esse então desse C, eu botei o C não, ó, eu já botei embaixo do C, para dizer que esse C não é desse C aqui. Quando eu abro um novo C dentro do C não, repara como fica colocado. C, então, escreva L. C não, eu botei alinhado com esse C, para ficar bem claro para mim que esse C não é desse C aqui. Aí eu fecho o sim C, desse C, volto para o alinhamento para fechar outro fim C. Professor? Oi. Desculpa interromper. Deixa eu só tirar uma dúvida. Existiria algum aplicativo para fazer o exercício pelo celular? Eu não estou conseguindo ouvir, tem um barulho no fundo. Então, existe algum aplicativo? Está me ouvindo melhor agora? Estou ouvindo. Então, existe algum aplicativo de algoritmo que a gente possa utilizar também? Esse aqui é um deles, o Visualg. Sim. Então, agora, pode usar um outro compilador de linguagem C, pode usar qualquer um, pode usar Python. Ok. No caso, aplicativo para celular que você está falando? Isso, para celular. Tem, Python. Só botar aí no Play Store, até para iPhone tem. Ok, tá bom, obrigada. Bom, isso aqui é uma estrutura de desvio condicional, para a gente fazer testes. Né? Agora, nós temos também a chamada estrutura de repetição. Né? O Visualg implementa as 3 estruturas de repetição que toda linguagem implementa, que é o para, né, que normalmente na linguagem de programação é o for, o enquanto, que normalmente na linguagem de programação é por while, e o repeat until, né, aliás, repita até, que na linguagem de programação são repeat until. Na verdade, os 3 dá para trabalhar com somente um deles sempre. Tá? Vamos ver aqui a estrutura dos 3. Primeiro, a estrutura para-faça. Repete uma sequência de comandos uma quantidade de vezes. A forma geral dela é para variável de valor inicial até valor final, passo, incremento, faça.
uma sequência de comandos e o fim para. Né? Eu vou explicar dentro do exemplo que fica mais fácil. Né? Então, algoritmo repetição. Eu quero pegar um algoritmo que faça a soma dos 10 primeiros números inteiros. Então, eu quero somar 10 números. Né? Como é que eu faço para ele somar 10 números? Eu posso usar a estrutura para. Né? Então, aqui eu faço para i de 1 até 10. O que significa? Tudo que está entre o para e o fim para vai ser executado essas vezes. Ele vai ser executado 1, 2, 3, 4, 5, até 10. Tá? Sendo que, para i. Então, ele vai executar essa linha aqui. Quando executar a primeira vez, o valor de i é 1. Quando ele executar essa linha pela segunda vez, o valor de i é 2. Quando executar essa linha pela terceira vez, o valor de i é 3. Então, o que esse algoritmo está fazendo? Ele começa, soma igual a 0. Então, soma está valendo 0. O valor de soma é 0. Aí ele faz para i de 1 até 10 faça. Então, começa i, vou botar aqui, soma, né, para a gente saber o que é. Soma está com valor 0. I está com que valor? A primeira interação, i vale 1. Então, i igual a 1. Ele vai fazer soma igual a soma mais i. Então, vai fazer 0 igual a 0 mais 1. Soma vai valer 1. Na segunda passagem, já foi feito para i igual a 1. O que ele vai fazer agora? I igual a 2. Então, vai fazer soma igual a soma mais i. Então, seria o quê? Mais 2. Então, vai ser 1 mais 2. Soma passa a valer 3. Isso aqui está valendo 2. Vai repetir até que chegue e seja igual a 10. Né? Quando i, no próximo passo, i está valendo 3. Então, o que ele vai fazer? Soma igual a soma mais i, vai ser 3 mais 3, passa a valer 6. Vai fazer isso 10 vezes e no final ele vai escrever a soma dos 10 primeiros números é soma. Vamos botar esse código lá para a gente poder ver ele funcionando. Você passo a passo novo com F8. Então, F8, né? var, i soma inteiro, definiu as variáveis i e soma. Soma recebe 0, aquilo que eu falei para vocês, se for preciso inicializar uma variável, é bom inicializar. E agora, para i de 1 até 10. Cada vez que executar isso aqui, i vai ter um valor. Então, na primeira execução, quanto i vale? I vale 1. Soma igual a soma mais i, soma vale 1. Quando vier para o fim para, o que ele faz? Ele incrementa o valor de i e vai lá para cima. F8. I está valendo 2. Soma igual a soma mais i. Então, eu vou ficar apertando F8 várias vezes. Ó. I agora vale 3. Na próxima iteração, i vale 4. Na próxima iteração, i vale 5. Então, cada vez que for interagindo, o valor de i está mudando. Até que i vale 10. Quando chegar i igual a 10, ele vai fazer pela última vez. I igual a 10. 45 mais 10, 55. Parou. No final, ele escreve a soma dos 10 primeiros números é 55. Tá ok essa estrutura aí de repetição? Então, na verdade, a gente escolhe quantas vezes esse código vai ser executado. Eu estou escolhendo quantas vezes isso aqui vai ser executado. Tem aqui, a gente viu, um passo que é opcional. Eu não utilizei esse passo aqui. Vou deixar meu mouse aqui. Tá. Eu não usei esse passo. No outro programinha, a gente vai usar esse passo, só para a gente poder ter ideia. O que é esse passo? É o incremento. No caso aqui, ó, para ir de 2 até 10, passo 2. Significa o quê? Que está indo de 2 em 2. Então, ele vai fazer 2, 4, 6, 8, 10. Esse programa aqui, no caso, é para somar os 5 primeiros números. Né? Então, como 5 primeiros números pares. Então, ele começa com 2, vai de 2 até 10, de 2 em 2, passo 2.
como ele funciona. De novo, F8 aqui para iniciar. Soma com 0. Não, botei o programa errado. Espera aí que eu copiei errado. Agora sim. Para ir de 2 até 10, passo 2. Definiu as variáveis. Vai, ó, para ir de 2. Começa no 2. Então, o valor de i já vai de 0 para 2. Ó, foi para 2. Soma igual a soma mais i. Soma vale 2. No fim, para. Como é de 2 até 10, passo 2. O próximo valor de i é 4. Né? Somou 2. Ó. O próximo valor de i é 4. Soma 4 com 2, 6. Agora, né, o próximo valor dele é 6. 6 mais 6, 12. Quando vier do fim, para. I vale 8. Depois I vale 10. Terminou o programa. Uma dúvida aí? Então, vamos lá. A outra estrutura de repetição é enquanto. Esse enquanto expressão lógica faça. Essa expressão lógica é avaliado a todo momento. Né? Então, enquanto avaliei, é verdadeiro? Faz a sequência de comandos. Fim enquanto. Ele volta para o enquanto, testa de novo. Continua verdadeiro? Faz mais. Fim enquanto. Volta, testa. Fica nisso a vida inteira testando até que seja falso. Quando for falso, sai da sequência. Então, um exemplo aqui. Tá? Eu vou somar números. O que esse meu programa faz? Ele me mostra, ele pede para que eu forneça números. Quando eu fornecer o número 0, ele para. Tá? Se eu entrar com o valor 0, ele vai parar. Né? Enquanto eu não entro com o valor 0, ele vai somando. Então, no caso aqui, eu tenho duas variáveis, uma variável n e uma variável soma. Tá? O que o meu algoritmo faz? Início. Soma recebe 0 e escreve entre com o número 0 para terminar. Aí leia n. Isso aqui foi o início. Tá? E já li o valor de n. Aí o meu enquanto está aqui. Enquanto n for diferente de 0, faça. Né? Então, quanto o meu valor de n for diferente de 0, eu vou fazendo. O que eu estou fazendo? Soma recebe soma mais n. Aí eu escrevo entre com outro número. 0 para terminar. Aí ele vai ler n de novo. Quando ele encontrar o fim enquanto, o que ele faz? Volta para o enquanto. Né? Então, enquanto n é diferente de 0, ele faz o quê? Soma n, escreve de novo, lê um novo n. Vai ficar preso aqui até que eu entre com o valor 0. Tá? Quando eu entro com o valor 0, entrei com n igual a 0, enquanto n é diferente de 0, não, n igual a 0. Ele sai e escreve a soma dos algoritmos, soma. Vamos executar ele também? Então, está aqui o algoritmo. Né? Vamos no passo a passo mais uma vez. Eu vou executar primeiro direto, depois faço passo a passo. F9. Entre com o número 0 para terminar. Então, vou entrar com o número 3. Entrei com o número 3. Ó. Entre com outro número. Vou entrar com 5. Entre com o número. Vou entrar com menos 2. Vou entrar com 4. E vai ficar nisso toda a vida, até que eu entre com 0. Quando eu entro com 0, ele para. Então, ó, 3 mais 5, 8, menos 2, 6, mais 4, 10. Quando eu entrar com 0, a soma dos números é 10. Né? Professor?
Oi, pode falar. Com esse código aí, por exemplo, dá para fazer um sistema de senha. Enquanto a pessoa não digitasse a senha correta, não entraria. Isso, dá para ser assim. Você força, fica preso até entrar lá, né? O que normalmente se faz é dar 3 oportunidades, né? Depois da terceira oportunidade, se não acertou, encerra o programa. Isso também tem como fazer, no caso, botar um código a mais. No caso, erre 3 vezes, aí desiste. Você pode ir contando quantas vezes errou. Professor, não poderia dar um exemplo dessa questão da nossa avaliação, não? Oi? Poderia dar um exemplo dessa nossa avaliação, não, aí no visual? Então, vou conversar. Já estamos chegando no final aqui, eu vou conversar sobre ela. Ah, beleza. Professor, é sobre esse daí que a gente bota 0 e finaliza o programa. Eu poderia fazer quantas vezes eu quiser ou são, tipo assim, no mínimo 4 vezes, 3 vezes que você pode tentar usar o programa? Se você for botando o número direto, ele vai até infinito, não tem problema. Ah, entendi, valeu. Vou tacar F9. Tá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23, 98, menos 234, 45, 87, ele vai toda a vida. Bota o 0 e ele parou. Quando que faça ele fechar o programa, se for errando muitas vezes, tipo, um código. Você tem um comando aqui, nas linguagens de programação, normalmente é exit. Né? Eu não sei, vamos ver aqui. Aqui você tem o help, a ajuda dele. Ele tem mais comandos. Vamos ver qual seria o comando aqui. Ó. Referência da linguagem visual. É que apareceu na outra tela ali. A referência ele mostra todos. Aqui deve ser o retorne. A gente pode tentar modificar o código aqui. Vamos ver se é o retorne. Você pode fazer assim, ó. É uma variável de erros. Vamos supor que seja a tentativa da senha, né? Erros tendo valor inteiro. E aí você inicia com erros igual a 0. Opa, igual não. Erros recebe 0. E aqui dentro, vamos supor que você estivesse errando, você botaria erros recebe erros mais 1. Aqui bota C erros igual a 3. Então, esse igual não está escrito de forma errada, porque pelo que eu estou percebendo, eu acho que é a seta no menos, né? Oi? Aonde? É porque essa linguagem eu não usei ela, mas pelo que eu entendi, o igual aí é igual a seta e tracinho, é igual a erros mais 1. Aí embaixo o senhor colocou se erros, aí você colocou o símbolo de igual. É porque esse igual aqui é de comparação. Para comparar ser igual. Que seria como o igual de outras linguagens. Como igual do Python, do C, do Java. Isso. Porque eu estou acostumado com Python. Entendi, obrigado. Aqui fim C. Eu só não sei se se é o retorne mesmo. Aliás, antes do retorne, vamos botar aqui ainda. Escreva ou muito. Só para a gente ver o que acontece. Mandar executar. Vou botar aqui números, na verdade não são. Linha 24, esperava encontrar fim C. Faltou alguma coisa aqui. É porque eu botei aqui, ó, faltou um S aqui, tá? Fim C.
Não é retorno. Retorno aqui é para retornar de função. A gente consegue descobrir qual seria. Mas eu acho que já deu para entender. Oi, não consegui ouvir. Não, eu falei que se for prender muito o tempo da aula, eu acho que já deu para entender. Se algum aluno não entendeu, que essa linguagem aqui, ela seria um código para limitar. Essa linguagem que ele interrompa. Acho que esse aqui interrompa. Ó. Deve ser o interrompa. Vamos só testar se é o interrompa. Na verdade, o interrompa ele vai sair do enquanto ele vai escrever. Tá? Eu há pouco tempo tentei fazer quando faz 3 vezes questão de senha, né? Testando, aí eu fiz com um if, aí deu certo, né? O ideal seria botar um if depois, ser na programação mais elaborada. Não, sim, mas eu tô falando que eu fiz dessa forma, eu coloquei se a variável for x, né? Aí lá a senha e tal, aí if, continua o programa, aí else, né, no caso, termina. Termina. É uma solução boa. Por fim aqui... Então, ali para terminar o programa, interrompa. Oi, desculpe, não entendi. Então, ali para terminar o programa, meio que o interrompa que serviu melhor, né? O interrompa, na verdade, ele para o loop, ele para o enquanto. Ah, tá, entendi. Ele vai parar esse enquanto aqui, que está aqui no fim enquanto. O ideal seria você botar um if aqui, né? Por exemplo, if erros igual a 3, ele não faz mais nada. Ah, entendi, show. É que faltou aqui na linguagem, deveria ter algo do tipo exit, ou um sair. Mas essa linguagem do Visual não tem. É bem simples, né? E o repita até, ele parece com o enquanto. A diferença é que o teste é feito no final. Então, quando você bota repita, ele executa a sequência de comandos pelo menos uma vez. Então, ele repita sequência de comandos até ser verdadeiro. Enquanto a expressão for falsa, ele está executando o repita. Como exemplo aqui, tem um programa para calcular o fatorial de um número. Né? O fatorial de um número é ele vezes os antecessores. Né? Por exemplo, fatorial de 5. Opa, vamos voltar lá. Fatorial de 5, que é representado por 5 exclamação. É o quê? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, como seria um programinha para calcular esse fatorial? Seria um programa que pegasse um número e fosse diminuindo ele até chegar a 1 multiplicando. Né? Então, o programa aqui tem uma variável chamada fat, que armazena o fatorial, o valor que você vai entrar, e um n, que é para ir contando. Poderia fazer com para também, mas aqui é para dar um exemplo do repita até. Né? Então, o fatorial tem que ser de um número maior que 0. Então, ó, escreva, entre com um número maior que 0. Leia valor. Né? Então, eu li o valor do número. Se o valor for menor ou igual a 0, eu escrevo, o valor deve ser maior que 0. E o programa vai terminar. Né? Porque se não, fim C. Se o valor não for menor ou igual a 0, aí eu entro no senão e faço. Ó, fatorial recebe 1, n recebe o valor, repita. Fatorial igual a fatorial vezes n. N igual a n menos 1. E eu vou fazendo isso até n igual a 0. Quando n chega no 0, eu terminei. Né? Com isso eu vou repetindo, fazendo o quê? Fatorial igual a fatorial, bom, por exemplo, 5. O valor recebe 5, n igual a 5. Né? Quanto vale fat? Na primeira interação, no primeiro repita, fat igual a fat vezes n. Então, fat vale 5. Já que fat valia 1 no início. Aí, n igual a n menos 1. N passou a valer 4. Repita até n igual a 0. Como n não é 0, o que ele faz? Fatorial igual a fatorial vezes n. Então, vezes 4. N igual a n menos 1.
N passa a valer 3. N é 0? Não. Então, ele repete. E nisso ele vai fazendo vezes 3, vezes 2, vezes 1, até que N recebe N menos 1, N vai ser 0, até N igual a 0. Bom, nesse caso, N igual a 0, saiu do repita, e ele escreve: o fatorial de valor é FAT. Colocando isso em execução, vamos poder testar. Executar direto aqui, F9. Né? Entre com valor maior que 0, vou entrar com menos 8. Está dizendo, o valor deve ser maior que 0. O if não deixou passar. Executar de novo. Fatorial de 6. Ele vai calcular. O fatorial de 6 é 720. Bom, sobre o programa agora. Né? O que a AVA1 pede? A AVA1 pede para fazer um algoritmo que calcule a média de uma família qualquer. Né? Como vai ser esse nosso algoritmo? Bom, como é uma família qualquer, qual é a primeira coisa que vocês precisam saber? Né? É a quantidade de membros que essa família tem, não é isso? Né? Por exemplo, aqui em casa... Oi? Né? Por exemplo, uma família que é pai, mãe, 2 filhos e uma filha. São 5 pessoas. Né? Então, o que eu sugiro? Isso dá para fazer de várias formas, né? O que eu sugiro? Que a primeira pergunta a fazer é: quantas pessoas tem na família? Aí o cara responde, a pessoa responde 5. Né? Aí qual é o próximo passo do algoritmo? Você vai fazer uma repetição, você vai repetir 5 vezes, aí você vai perguntar. Vai falar, entre com as idades. Aí você vai pedir 5 vezes a idade da pessoa. Né? Agora, vai ser uma repetição, você não sabe quantas vezes são. Então, você define uma variável, nessa variável ela vai receber a soma das idades. Cada vez que uma pessoa entrar com uma idade, o que você faz? Você soma essa idade lá na soma, né? E pergunta a próxima idade. O que você vai ter no final? Você vai ter perguntado a idade de todas as pessoas. E conforme você foi passando, você foi somando. Como você calcula a média dessa família? Você tem a soma, você sabe quantas pessoas são, que você perguntou lá no início, é só dividir essa soma pela quantidade de pessoas. Aí você vai ter a média da família. Não é isso? Professor? Entendi. Eu acho que dá para fazer também daquela forma, você vai pedindo as idades e quando a pessoa encerrar, você pede para ela digitar 0. No caso, tem gente que faz assim, né? Só que isso aí está errado só por causa de um detalhezinho. Você pode ter uma pessoa na família que tem 0 anos. Você pode ter um recém-nascido. Não pensei Aí você nisso. pode pedir para entrar, por exemplo, com valor negativo. Você fala assim, entre com as idades, quando terminar, entre com valor negativo. Aí você vai somando e vai contando quantas entrou. Quando a pessoa, por exemplo, entrou com menos 1, aí sim você sai, para poder deixar entrar o recém-nascido. É verdade. Eu vou mudar, então, o algoritmo para menos 1. Uhum. A dúvida que eu tenho é que, tipo assim, eu tentei fazer esse algoritmo, né, em Python, e aí eu me deparei com o seguinte problema. Quando eu pergunto quantas pessoas tem na sua família, aí tá, a pessoa digita tal valor. Aí como é que eu faço para que isso se repita em questão de perguntas de quantos anos elas têm? Porque dizia lá que eu não posso pedir para a pessoa botar o total de números, né? Falar para ela calcular as idades. Ela tem que ir botando no sistema e o sistema vai calcular. Aí isso eu não consegui chegar no... Até porque eu estou iniciando ainda, né? Então eu não consegui chegar no algoritmo que ia salvando enquanto ela digitava e depois ele somava tudo para dividir pelo número de familiares. Você faz assim, você já está perguntando quantos são, né? Deixa eu abrir aqui. Isso. Já pergunta, a primeira linha é quantas pessoas tem na sua família. Aí a segunda vai ser qual a idade de cada uma delas. Mas aí eu não consegui chegar assim numa lógica ali de como eu fazer para colocar assim, 32 anos. Aí próxima pergunta, tanto, ou
ou que ela colocasse assim, 35,24,62, e depois ele pegasse esses números e somasse para poder dividir. É mais fácil você perguntar um por um, né? Você pergunta assim, quantas pessoas tem? 5. Aí você faz um for de 1 até 5. No Python, no caso, normalmente faz de 0 a 4, né? Mas tanto faz. Aí você faz um for de 1 até 5. E aí você pergunta, em cada interação dessa, qual a idade da... Entre com a idade de uma pessoa. Aí a pessoa entra, aí você guarda... Aí você... Como é que você faz? Vou começar do zero. Faz soma igual a zero. Tá? Você tem um soma que é igual a zero, que é a soma da idade das pessoas. Né? Aí você perguntou, quantas pessoas tem? Aí 5. Aí você faz um for, né, de 1 até 5, aí você pergunta, entre com a idade. A 40, 32. Você pega o 32 e bota na variável soma. Você soma ele em soma. Aí ficou o valor 32. Tá? Aí você vai perguntar de novo, entre com outra idade. Aí quando entrar lá 28, você soma o 28 em soma. Você vai ficar 32 mais 28, 60. Né? E vai por aí por diante. Aí você vai perguntando a idade de cada um. Quando você acabar de fazer 5 interações, você vai ter na variável soma a soma de todas as idades. No final, você só divide por 5. E aí tem como colocar, antes dele fazer a pergunta, eu colocar um limite que seja digitado pela pessoa. No caso, o limite vai ser quantas pessoas tem na família? 7. Isso. Aí o limite de perguntas delas vai ser 7 vezes. Isso eu tenho que programar antes, no caso. Isso, Entendi. Professor, tem um limite de pessoas que pode botar na família, ou a mínimo e o máximo, qual é? Não, você não precisa se preocupar com isso. Deixa o cara botar quantos ele tiver na família dele. Você pode atestar se o cara botou MOC 0, né? Família de 0 é complicado, mas se o cara tiver uma família com... Tem uma família lá no Nordeste que o cara ele adotou crianças, né? Ele queria fazer orfanato, mas ele viu que era melhor se ele adotasse, ele adotou 100 e não sei quantas crianças. Ele vai... Se você limitar, provavelmente não vai servir para a família dele. O que dá para fazer, no caso, é colocar assim, se família for igual a 0, escreva uma mensagem. Impossível. Alguma coisa assim. Uhum. Faz um teste lá na hora que lê a quantidade de membros, né? Você pode me explicar sobre esse senão em diante? Porque eu não entendi por que chegou o resultado de 720. Tá, vamos fazer o passo a passo aqui, tá? Vou tirar aqui fazer o passo a passo aqui de novo. De novo não, né? Fazer o passo a passo, não foi feito. Vamos lá, então F8 para executar passo a passo. Né? Tá aqui o console. Então vão ser definidas as variáveis FAT, valor e N. Né? Lembrando que FAT vai armazenar o valor do fatorial. Né? Valor vai armazenar o valor que eu entrei. E N é o meu contador. Então, F8. Estão definidas 3 variáveis lá. Então, aparece escrito, entre com o valor MOC 0. Né? Leia valor 6, no caso, né? Beleza, o valor que eu entrei é 6. Aí, se valor menor ou igual a 0, que é para testar se os valores são válidos, né? Então, vai ser falso. Ele entrou. Então, eu vou fazer o cálculo do fatorial aqui, né? O que é o cálculo do fatorial? É a multiplicação de todos os números do 6 até 1, né? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, não é isso? Então, eu vou usar essa variável n para fazer essa multiplicação. Professor, desculpa, não entendi. Oi? Não consegui entender o que você falou. Vou usar aqui a lousa aqui. O que é o fatorial de 6? Estou querendo calcular isso 6 tipo, fatorial, no nosso né? trabalho, o valor fatorial seria o número de pessoas da nossa família? O equivalente seria isso. Ah, tá. Entendi. 6 fatorial é o quê? É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, quando eu botar n igual a valor, estou fazendo aqui n igual a que valor? N recebe quanto? N está com valor 6. Já o valor da variável FAT, ele é inicializado com 1.
esse meu repita aqui vai ficar repetindo os valores de 6 até 1. Né? Ele vai repetir até que n seja 0. Quando n igual a 0, sai. Então, ele vai repetir para quem? Para n igual a 6, n igual a 5, n igual a 4. Então, ó, repita. N igual a valor, n vale 6. Quando eu faço FAT recebe FAT vezes n. FAT vale 1, então seria 1 vezes 6. Né? N igual a n menos 1. Eu decrementei n. N agora vale 5. Quando chegar até n igual a 0, ó, n não é 0. Então, ele repete a interação. FAT igual a FAT vezes n. Quanto vale n? 5. Então, vezes 5. N igual a n menos 1. N vale 4. Aí ele faz o teste. N é 0? Não. Então, ele faz de novo. FAT igual a FAT vezes n. Então, FAT é o que está aqui em FAT vezes 4. N igual a n menos 1. N passa a valer 3. Aí ele vai testar. Até n igual a 0. Não é. Faz de novo. Aí, multiplica por 3, o que está em FAT. N igual a n menos 1. Professor, e aquele 1 ali do lado do FAT? Surgiu da onde? Você que decidiu também? Esse aqui? Esse é onde está sublinhado. Isso. Não, esse aqui eu estou definindo. FAT recebe 1. Para poder... Porque como eu vou fazer multiplicações, eu começo com o valor 1. Para na primeira interação ficar 6 vezes 1, fica o valor 6. Ah, tá, entendi. Mas se eu quisesse colocar outro número, No caso, fica o valor ele mesmo. Oi, não entendi. Os dois falaram junto aí. É obrigatório botar 1 ou pode botar qualquer número? Não, se você começar, por exemplo, com 5, você vai começar com 5 vezes 6, aí vai dar erro. Ah, tá. Igual assim, quando você tem uma soma, você inicializa a soma com 0. Porque quando você somar alguma coisa a 0, vai ficar essa coisa. Na multiplicação, você multiplica por 1. Aí tá, n igual a 0, não é? Aí vai para a próxima interação. FAT igual a FAT vezes n. Aí faz vezes 2. N igual a n menos 1. O valor 1. Ainda não é 0. Aí faz de novo. FAT igual a FAT vezes n. Aí multiplica por 1. N igual a n menos 1. Aí n fica igual a 0. Aí, até n igual a 0. Quando chegou no n igual a 0, saiu. Aí, em FAT, eu tenho 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Indo lá no algoritmo, indo lá na execução, no passo a passo, aqui, ó. FAT recebe 1. Então, FAT começa com o valor 1. Repita. FAT igual a FAT vezes n. Quanto vale n? N vale 6. Então, FAT vale 6. N igual a n menos 1, n passou a valer 5. Como não é 0, ele, ó, FAT igual a FAT vezes 5. 30. N igual a n menos 1, fica valendo 4. N igual a 0? Não é. Então, ele vai repetir. FAT igual a FAT vezes n. 30 vezes 4, 120. N igual a n menos 1, n fica valendo 3. Vai repetir, que ele só para quando n igual a 0. Né? 3 vezes 120, 360. N igual a n menos 1, 2. Vai fazer mais uma vez. 360 vezes 2, 720. N igual a n menos 1, n está valendo 1. Não é 0, faz de novo. 720 vezes 1, 620. N igual a n menos 1. Agora n igual a 0 vai sair. Ele faz até n igual a 0. Chegou a n igual a 0, sai, escreve o valor. O fatorial de valor, então o fatorial de 6 é 720. E se ali, se eu quisesse, professor, que em vez de valer 0, quisesse que valia, sei lá, 6, mesmo número dele, era só fazer por 1, né? Aonde? Se eu quisesse que o valor para terminar o programa fosse ele vezes ele, era só fazer por 1, certo? Como assim? Ele vezes ele quem?
O número do N, no caso. O 1 vezes 720. Ah, tá. Entendi. Tá, já foi? Consegui compreender, valeu. Professor, tô com uma dúvida aqui. No senão, embaixo do senão tem um FAT e recebe 1. Como é que eu faço para declarar, se eu quisesse colocar um valor negativo, menos 1? FAT recebe menos 1? Só botar aqui, menos 1. Tá aí. De 1, teria que botar o menos na frente, menos 1. Tenta rodar lá para ver se ele funciona, por gentileza. Aí ele vai ficar com menos 720. Receba o número OC 06. Então tem que dar um espaço depois do sinal de recebe, né? Tem. Tá. Porque se for um valor positivo, acima de 0, não precisa dar o espaço, né? Isso. Ah, tá bom, obrigado. Não, eu acho que não precisa, não. A gente bota porque fica mais arrumado, né? Mas não precisa. Vou até testar aqui, ó. Vou botar aqui. FAT recebe 1, sem espaço nenhum. 6. Normal, 620. Não, ele roda legal. Agora, se você quiser botar zoom, tem que dar espaço, né? Aí tem que botar espaço, porque senão ele não vai saber se esse traço aqui é do comando anterior ou não. Tá, beleza. Obrigado. Eu acho que a confusão se dá por causa dessa linguagem, porque em Python não teria aquele menos do igual ali, seria um símbolo de igual. Seria igual e depois viria o menos. Isso, é um token simples, você pode colar direto. Digita ali rapidinho só para o pessoal entender, trocar uma coisa pelo igual e ficar menos 1. É bem mais fácil de entender. Aí, uma linguagem como Python, né? No caso seria FAT igual a menos 1. Ou pode até botar colado se quiser. Menos 1 que não tem problema nenhum, porque aqui já está bem claro o sinal de igual. Mas no caso, no Visual G funcionaria dessa forma? Eu acho que não, vamos testar aqui. Menos 1. É uma boa dúvida. Eu acho que não. Tem que ter espaço. Sim. Não? Vou deixar sem espaço só para ver o que acontece. Não, também aceitou. Também aceita. Pode ser colado. Mas aí, no caso, no visual, se colocasse igual, ele não iria, né? Porque o igual dele não. é esse símbolo aí. Porque igual, no caso do Visual G, é comparação, operador de comparação. Entendi. Lembrei. Ô, professor. Oi. Eu percebo que, tipo, no início, você atribuiu um número a valor, né? A pessoa coloca o número, né? E aí, depois você atribui valor a N, correto? No sinão? Isso. Qual é a necessidade? Eu já não poderia a pessoa atribuir esse número a N? Eu fiz isso aqui só por causa do final, que eu quis escrever no final, assim, o fatorial de valor. Né? Eu poderia usar direto? Eu poderia, mas eu ia perder o valor. Entendi. Poderia ter lido direto aqui, ó, leia N, né? Aí eu não teria o valor. Foi só para guardar, para ficar bonitinho. Como assim? Mas no caso seria que o valor é uma variável. Como uma caixa de depósito. Você coloca ela como uma caixa de depósito. Aí o que a pessoa digitar vai significar valor, ou vice-versa. Valor vai significar o que a pessoa digitar. Aí no final do código ele coloca que é igual a valor, porque ele não sabe o que a pessoa vai digitar. Isso vai ser descrito quando ela digitar. Então, como a gente não sabe o que ela vai digitar, a gente coloca que valor é igual a variável ali, entendeu? Ela tinha perguntado se não podia fazer assim, ó, botar N aqui, aí no caso essa linha nem teria. Mas aí eu não teria como guardar o valor aqui de valor. Porque o valor não teria essa opção, então ela não seria uma variável ali, eu não teria dado um nome para ela, assim dizendo. Não seria armazenado. Se eu vou precisar de um determinado valor para frente, eu tenho que guardar em algum lugar. É como se fosse esse exemplo. A frase seu filho fez uma bagunça. Aí o filho, a pessoa pode digitar o nome. Então pode ser seu Paulo fez uma bagunça, seu Carlos fez uma bagunça. Mas se você não atribuir para ela que filho pode ser um nome, você nunca vai poder trocar o filho por um nome, entendeu?
Show. Valeu, gente. Professor, só tirar uma dúvida. Então, o sinal de igual no visual é meio que comparação, né? E o sinal comparação. de igual de verdade que é utilizado é esse daí, né? Que tá... É o que a gente chama de atribuição. O sinal de atribuição é a setinha para é o desenho de uma setinha para a esquerda, né? Show de bola. Isso aqui, na verdade, é 1 vai ser colocado em FAT. Né? Por exemplo, N menos 1 vai ser colocado em N. Entendi. É que é um pouquinho diferente, né, da linguagem Python. Só esse sinal, no caso. É diferente. Beleza. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Professor? Oi? Pode falar aí. Bom, tá me ouvindo direito? É porque esse computador aqui é muito velho. Não, tô vendo. Olha só, eu tô entrando nesse mundo agora, eu não entendo nada de linguagem nenhuma. E eu tava achando que estava começando a entender. O pessoal estava pedindo sobre o trabalho da avaliação, só que isso entrou em fatorial. O que fatorial tem a ver com eu criar um algoritmo onde as pessoas só vão inserir dados e esses dados vão ser somados e divididos para receber uma diferença? Na verdade, aqui foi só para mostrar o funcionamento do repita até. Ah, tá, tudo bem. Vou dar um Então, exemplo. saiu da linha de raciocínio do trabalho e entrou nisso aí de novo, não é isso? Ah, tá, obrigado. Eu pensei que eu não estava entendendo. Então porque uma pessoa foi até lá no chat e pediu para explicar de novo o que vinha depois disso, não, que eu não tinha entendido. Show de bola, tá bom. Vou mutar aqui. Obrigado. Estou até perguntando aqui, posso fazer com enquanto faça, sem perguntar quantas tem na família? Pode, sem problema. Na verdade, existem várias maneiras de fazer esse algoritmo, né? Não existe uma só, não. Desde que eu esteja correto e calculando, sem problema. Então eu não preciso perguntar quantas pessoas tem na família? Não, se você quiser botar uma instrução lá no início falando assim, entre com as idades para terminar entre com menos 1. Aí você pode ir lendo. Também é viável. Você vai lendo. Tem 5 pessoas na família. Aí tu bota as 5 idades. Na sexta vez que for entrar, entra com menos 1. Aí é o flag para saída. Aí você... Então, no caso, poderia colocar, em vez de menos 1, fim, né? Uma instrução, tipo assim, digite fim quando acabar os números familiares. Você coloca 1, mais 2, mais 3 e digite fim, aí dá o resultado. O problema é que você vai ter que... Aí fica um pouco mais complicado, você vai ter que ficar lendo o string, convertendo para inteiro. Não, sim, mas entendi. Mas no caso daria para fazer assim também, né? Botando para string. Daria. Tirar dependendo da linguagem de programação, vai direto, né? Sim. Mas no caso, eu acho que no Python eu teria que botar. Então, se eu fizer uma família de 5 pessoas, eu divido por 5 no final e tudo certo. Show de bola. Mais alguém aí? Mais alguma dúvida aí? Essa aula vai ficar gravada lá no Canvas, né? Vai. Quando ela terminar, eu vou botar o link lá. Valeu, vai ajudar bastante. Professor, em que parte do Canvas fica mesmo as aulas gravadas? Eu vou botar o link lá no fórum de dúvida lá. Tá. Obrigada. Professor, eu tenho uma dúvida sobre a AVA 1. Oi. Aqui nos critérios aparece para a gente também o registro dos cálculos efetuados. O senhor quer só que a gente envie o código ou a gente tem que mostrar a progressão, como cada coisa funciona dentro do código? Não, só o código. O código, tá bom. Obrigado. Mais alguém? Alguma coisa? Professor. Tá perguntando se precisa botar comentário. Não precisa não. O código é bastante simples. Não precisa botar comentário, não. Professor. Oi? Tem alguma frequência que essas aulas que o senhor faz, assim, essas conferências acontecem? Elas são meio aleatórias? Porque eu percebi que isso está ajudando bastante pessoas que não entendem praticamente nada, estão começando agora. E aí, até mesmo eu, que tenho pouquíssima noção, também me ajuda também.
E aí eu gostaria de saber se tem alguma frequência certa ou se é meio aleatório assim, essas aulas, ou se a gente poderia marcar algum tipo de encontro certo. Assim. Não, na verdade, eles esperem que faça um. Mas se vocês tiverem dúvida, precisar marcar alguma coisa, fala que a gente marca. Aí no Seria caso legal eu se você colocaria, tivesse colocar outro no... dia, né, disponível. tipo assim, se fosse exemplo, eu vou falar, eu entendi o que ele quis dizer, é que no caso se tivesse um dia na semana para ser disponível para fazer uma conferência, ou no caso a gente faz o quê? Manda no fórum lá, ou manda um e-mail para o senhor perguntando se tem disponibilidade, como é que faz? O ideal é mandar lá a pergunta que eu já para poder responder direto lá. Mas se não conseguir responder, ficar alguma dúvida, a gente pode marcar. É que eu não tenho como deixar um dia marcado, que hoje eu estou com vocês, mas semana que vem eu já estou com outra turma. Entendi. Professor. Oi. Uma dúvida. É que o pessoal estava comentando no grupo, algumas pessoas que conseguiram fazer a AVA 1 e a AVA 2 do tópicos da computação passaram por processo decisório. Aí do 1 conseguiram de boa. A 2 foi bastante complicado. Eu não sei até que horas vai essa aula aqui, né? Mas o pessoal estava pensando em marcar um outro encontro com você, porque tá bem complicado para a gente, porque a gente não sabe se mantém aquele padrão que está na caixa de e-mail, né? Esse padrão do Excel, ou se a gente tem que recriar, ou se a gente, entendeu? O pessoal tá com muita dúvida sobre isso, do AVA 2, do processo decisório. Tá, eu faço assim, eu marco uma com vocês para a AVA 2 também. Eu boto lá um link. Obrigado. Para deixar registrado lá, para mais gente poder ver também, o pessoal queira ver, né? Pode ter gente que não se interessou por essa, mas se interessaria pela próxima. A gente marca lá. No caso, o senhor, a dúvida que eu vi ele falando ali, o senhor também responde as questões sobre processo decisório ou só sobre tópicos da computação? Não, comigo é tópicos da computação. É isso que eu acho que ele entendeu errado, porque ele tinha falado sobre processos decisórios. No caso, o senhor é só tópico da computação, tá certo? O que eu tinha entendido, ele estava com dúvida sobre a AVA 2 e o tópico da computação. Processo decisório, esse é outra disciplina, já não sei dizer. Processo decisório é outra disciplina. Mas se o senhor quiser fazer uma outra conferência para a tópico, a gente também aceita. A gente faz, vou marcar lá sim. Okay. Mais alguém? Alguma dúvida? Bom, então, vou encerrar aqui a gravação, então, a gente encerra. Quando estiver pronto lá, eu coloco o link lá, para se alguém quiser rever. E a gente vai ver uma data para a gente marcar também para a AVA 2. Ok? Valeu, professor. Obrigadão. Boa noite. Obrigado. Falou, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Professor. Valeu. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite.